Bom, faz algum tempo que eu estou instalando e reinstalando e testando algumas distribuições do Linux. Depois de eu ter feito minha experiência com o Nobara, passado 2 semanas usando ele direto, né? E reinstalado o Windows 11. O Windows 11, para mim, ele é bem prático. Eu consigo abrir qualquer aplicação e tal, e já funciona tudo conforme eu estou acostumado há muitos anos, né? Mas o Linux, eu gosto do Linux. Ele é um sistema, assim, que para mim... A gente busca às vezes o que é diferente, isso aí não adianta a gente negar, né? Depois de estar muito acostumado com um sistema operacional, com uma interface, mesmo que seja parecido, tem uma certa, né, conquista, um certo mérito em ter algo diferente, mesmo que se pareça com aquilo que a gente já tinha. Eu estou usando agora o Big Linux, ele está funcionando muito bem comigo. Realmente eu tô tendo uma experiência muito boa. Aqui eu deixei, né, o consumo de CPU à vista para mim mais ou menos ficar apurando conforme eu uso, né? Se não igual, ele usa um pouco menos do que eu usaria no Windows para fazer as mesmas atividades. Ele tá com consumo mais ou menos de 10% porque eu tô gravando agora, né, enquanto eu tenho a desktop aqui. Mas essa interface dele eu achei muito legal, muito bem organizada. Quer ver? Vamos ver aqui em temas que eu preciso ver certinho qual que é que eu tô usando. Temas do Big Linux. Big Linux NextG é o que eu estou usando. Tem aqui várias opções, né? Por exemplo, se a pessoa quiser instalar o Big Linux e usar uma interface mais clássica, literalmente clássica, ele tem aqui a opção do Classic. Um negócio que vai puxar mais pro Windows 10 aqui fica no Vanilla, né? Etc. Na minha opinião, assim, conforme o layout aqui do iniciar, né? E eu decidi usar o NextG, que pra mim tá bem legal. Ele não chega a ter aquela aparência assim básica do GNOME Default, que vem assim, né? De uma certa forma, ele tem assim uma certa facilidade pra mim, porque apertando aqui eu tenho como se fosse o menu iniciar, tá bem divididinho aqui, né? Eu quero jogos, venho aqui, eu quero multimídia, tal. Então, gostei bastante desse menu. Daí eu posso deixar aqui embaixo os atalhos que eu mais uso, né? Aqui é uma barra como se fosse o menu iniciar aqui embaixo. Pra mim ficou bem legal ter ela aqui em cima, né? E tá funcionando muito legal, tá muito bem. Eu vou abrir aqui um joguinho, por exemplo. Aqui eu tava usando WoW e Cabal, que são jogos que não são da Steam, mas que eu coloquei na biblioteca para mim poder abrir, jogar e tal, né? Funcionando muito bem os dois. Technomancer, Step Terra Core e Final Fantasy são da Steam mesmo, funcionando super bem. Por exemplo, se eu abrir aqui, ó, o WoW, ele já vai iniciar aqui. Não é o WoW Retail. Esse aqui é um servidor não oficial, né? Agora eu esqueci minha senha e meu password, né? Mas, enfim, funcionando super bem. Se eu quisesse jogar o Retail, também rodaria super bem, né? Nem tem discussão. Mas é fantástico, tipo, ele tá funcionando super bem. Eu acho que o consumo dele tá super bom. E como eu digo muitas vezes, eu falo isso, né? Ó, eu tô usando 4 GB de RAM, 10% do CPU. Enquanto eu deixo aqui no menu padrão e ao mesmo tempo gravo. Ó, pode ver que o próprio OBS é responsável por quase 1 GB de consumo de memória. E provavelmente, se fosse olhar o consumo de CPU, ele também está sendo responsável por parte disso. Aqui, no caso, né? O LibreOffice já é o que eu uso no Windows, porque eu não tenho, né, uma licença para usar o Microsoft Office, e eu não quero comprar, e eu não preciso comprar, né? Então eu uso o LibreOffice há muitos anos. Para o meu uso, ele atende perfeitamente. Eu faço algumas planilhas, eu uso ele sim, bastante até, mas assim, eu entendo que algumas pessoas que usam recursos muito avançados, muito específicos, talvez não poderiam usar o LibreOffice. No meu caso, eu posso, ele me atende muito bem. Assim como a versão de editor de texto dele e a versão de criar a apresentação, eu nunca usei na minha vida, né? Então não poderia usar ela como, mas é que eu preciso usar até nem sei o nome direito da versão da Microsoft, etc. Aqui ele tem, né, o Impress, que é a mesma coisa. Eu tenho quase certeza que se eu precisasse usar, esse aqui me atenderia muito bem. Agora, no uso geral, não existe algo assim no Linux que me faça, sabe, não poder usar, sabe? Ele é rápido, ele é eficiente. Eu tava agora há pouco assistindo aqui, né, a Crunchyroll, tranquilo. E eu acho que o uso padrão da maioria das pessoas
Basicamente é isso. É você abrir um Facebook, olhar um YouTube, assistir, né, alguma coisinha, seja uma Netflix, ou seja, né, em algum outro site de streaming, editar uma planilha, editar um texto, jogar um jogo às vezes. Então realmente eu acho assim, na minha opinião, que o Linux hoje, ele tem assim a capacidade de atender a maior parte da população. Não tem muito o que se dizer, precisa usar o Windows. A maior parte das pessoas nem precisa. É óbvio, nem todos podem usar o Linux ou apenas o Linux. Nesse momento, por exemplo, eu estou usando um Dual Boot. De vez em quando eu acabo fazendo desbloqueio de Xbox 360. Para fazer esse desbloqueio, eu preciso ler e regravar a memória NAND desse videogame. Então eu uso um programa que se chama JRunner. E é um programa feito para o Windows, eu não encontrei versão para Linux. E esse tipo de atividade, por exemplo, eu estou lendo e regravando uma NAND de uma placa. Eu não quero, no caso, emular esse programa usando Wine. Eu não quero, correr o risco de, no meio do processo, algo dar errado, alguma coisa dar crash e eu acabar falhando no processo. Assim, desde atualizar uma BIOS de placa-mãe ou algo que inclui alguma atualização de uma memória desse tipo, você não quer que falhe. Você não quer que acabe a luz no meio do processo, você não quer que a tomada pare de funcionar no meio do processo e você não quer que o software pare de funcionar. Então assim, para esse software, por exemplo, eu vou entrar no meu Dual Boot, vou acessar o Windows e vou usar o Windows, né? Não vou tentar fazer malabarismo usando o Linux. Mas nem todo mundo usa o JRunner, nem todo mundo usa esse tipo de software. Outra questão é, por exemplo, eu sei que pessoas que jogam League of Legends e jogam Valorant não podem usar o Linux. Isso por causa do anti-cheat, que ele inicia junto com o sistema operacional Windows. Então não tem como você emular isso via Wine ou via Proton, ou seja lá o que for. Não dá para usar. Mas nem todo mundo joga LoL e Valorant também, né? A grande verdade é que, a maior parte das pessoas hoje em dia nem joga tanto, sabe? E eu acho assim, na minha opinião, que é apenas minha, cada um é livre pra fazer e pensar o que quiser. Só que hoje a gente vive um momento assim que eu tenho a minha licença do Windows, tudo certinho e tal, faço todos os updates e tal, tranquilo. Mas, por exemplo, hoje você tem o seu e-mail logado no teu computador, ele fica salvo, seu e-mail tá atrelado a uma conta de banco, muita gente usa um banco digital. Então assim, a maior parte das pessoas não quer correr o risco, por exemplo, de ser hackeado, de pegar um vírus, de ter as informações, no caso, sendo, interceptadas, seja lá como for, mesmo que existam medidas de segurança, né? Por exemplo, fatores secundários de segurança. Por exemplo, não adianta nada a pessoa ter teu e-mail e a tua senha se você tem a segurança em 2 fatores e precisa confirmar também no smartphone. Acabou, não tem como você barrar isso, não é? Mas assim, eu não quero correr esse risco, eu acho que ninguém quer, né? E o Linux, ele é bem seguro para esse tipo de medida, né? Então, é óbvio que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de públicos. Por exemplo, algumas pessoas que usam o Windows piratão, baixa jogo via torrent e tal, muitos não são nem maior de idade, alguns são maiores de idade, mas nem tem o que se preocupar. Por exemplo, tanto faz ser hackeado ou não ser, né? Mas alguém que tem, por exemplo, informações pelas quais realmente preza, um e-mail o qual realmente preza, né? Não quer ficar se colocando em risco desnecessário, de ser hackeado, de perder um e-mail, de, sei lá, enfim. Então, a minha opinião pessoal a respeito seria: o ideal, comprar uma licença do Windows, se ele é um sistema indispensável para o teu uso, se você precisa dele, né? Compra a licença, né? Afinal, ele se torna não apenas um sistema operacional, é uma ferramenta do seu uso, do seu trabalho, é para sua segurança. Vai de cada um, né? Mas eu recomendo assim. Para mim o Linux, Big Linux, ele é bem legal, uma distribuição muito agradável de usar. Gostei bastante do trabalho que o pessoal fez. É muito melhor, ainda mais sabendo que, por exemplo, é um pessoal brasileiro, né? Que, no caso, desenvolveu essa distro e mantém ela. É top pra caramba. Sinceramente, eu fico impressionado com as coisas que o pessoal do nosso país é capaz. O nosso país, ele tem gente muito capaz, muito competente. E eu acho que, às vezes, por exemplo, as pessoas só não usam o que é nosso por um certo preconceito. O Big Store tem aqui também grande parte daquilo que a gente poderia precisar. O que eu precisei até agora estava aqui.
O Oceanaudio, que eu ainda esqueci de instalar, né? Deixa eu procurar ele aqui rapidão. Oceanaudio. Pacote Pacman é esse aqui, que no caso é a versão que eu preciso agora. Aqui essa limitação do download, ela é por causa do servidor onde está hospedado o arquivo, né? Só que também, digamos assim, isso me lembra de outra coisa. Me lembra o quanto as pessoas reclamam de coisas e de recursos, de serviços que elas não estão pagando para usar, né? Por exemplo, o Oceanaudio é mais um caso de um software open source, que está aqui disponível de graça, que eu posso usar. E como que eu posso reclamar ao servidor onde está hospedado o arquivo para download? É um download de 25 megas, está baixando a 50 KB por segundo. Enfim. Agora, se eu tivesse comprado o software, daí eu poderia talvez reclamar, exigir, nossa, que servidor, não sei o quê. Mas não de um software que ele é livre para o uso, né? Muito bom. Eu gosto do Oceanaudio. Eu gostei tanto dele que depois que eu instalei ele pela primeira vez naquele teste de 15 dias que eu fiz com o Nobara, eu não usei mais o SoundForge. Eu só tô usando o Oceanaudio. Gostei demais, assim, da interface, dos recursos, do fato de ser grátis. Top. Muito bom. Esse sim, sinceramente eu gostei. E o removedor de ruído dele funciona super bem. Eu não consigo ver diferença nenhuma entre o Noise Reduction do SoundForge e do Oceanaudio. E recursos, por exemplo, Wavehammer, isso, aquilo, etc. Tem ali também. E eu vi que tem como você pôr plugins adicionais no Oceanaudio, que também tem vários plugins gratuitos para serem usados. Ou seja, caramba, tem a possibilidade assim de expandir o uso dele e de se tornar algo que é muito top, melhor do que o que eu fazia com o SoundForge. Até porque, tipo assim, quando a gente fala de um software proprietário, eu não sou, digamos, um profissional de edição de áudio, embora eu edite áudio sempre e há muitos anos para várias coisas. Seja um trabalho de faculdade, seja, digamos assim, como é que eu posso dizer? A divulgação de algum produto, né? Algo assim particular que seja feito, algo do tipo. Às vezes você precisa, né? E por isso é difícil, por exemplo, você ficar comprando licença para um software de edição de áudio, de edição de vídeo, disso e daquilo, para usos assim, né? O Oceanaudio é top. Aí já tô falando de uma outra coisa, mas é uma outra coisa que está muito relacionada à questão assim de Linux, open source e softwares gratuitos. Se a gente está falando de LibreOffice, Oceanaudio e Linux, a gente está falando da possibilidade, por exemplo, de uma pessoa manter um computador funcional, eficiente, com ferramentas de trabalho, ter o Kdenlive para editar um vídeo, né? Tem o OBS aqui, que eu estou usando agora mesmo para gravar minha desktop, minha área de trabalho. Então a gente está falando, tipo assim, da possibilidade de alguém manter um sistema operacional funcional, eficiente, com ferramentas assim livres, gratuitas, sem precisar pagar nada e que podem, no caso, trazer para ele desempenho, eficiência e produtividade. Isso aí, cara, é algo fascinante. Que nem eu digo, embora eu tenha licença para usar o Windows e tenha ali, né, o Windows 11, tudo certinho, ele tá ali, ele tá instalado, mas muitas coisas nele me fazem assim, eu gosto da praticidade, ou seja, por exemplo, se eu for jogar um jogo Steam, todos eles vão funcionar no Windows. A única limitação do jogo funcional não é meu hardware, ou seja, se a minha placa de vídeo, meu processador, minhas memórias, né, RAM, estiverem de acordo com os requisitos para rodar o jogo, vou jogar. Né, é feito para isso. No Linux já existem outros fatores, por exemplo, é tudo com base em emulação, adaptação, simulação, né? Eu vou simular um DirectX, vou simular um OpenGL, etc. Então, assim, tem jogos que nunca vão rodar no Linux. Até agora, o que eu posso dizer é assim, se eu for jogar um jogo que é impossível de rodar no Linux e que eu quero jogar, ou preciso jogar, eu desejo jogar, eu vou entrar no meu Dual Boot, eu vou entrar no meu Windows 11 e eu vou jogar. Se esse jogo pode ser jogado no Linux, daí então eu já estou aqui e eu vou jogar. Ou seja, em resumo, um resumo bem definido agora mesmo, eu mantenho a minha posição de que o Linux ele é um sistema eficiente, agradável e bom para ser o sistema operacional principal. Acho que, no mínimo, 80% dos usuários podem usar ele sem problema nenhum, né? E sei lá,
qualquer pessoa assim do meu convívio, do meu círculo de amizade, da minha família que vier me perguntar ou vier, tipo assim, falar a respeito, é claro, vou recomendar, não tem como não. Ele tá muito bom. Deixa eu ver, agora eu ia até pesquisar um negócio aqui. Número de usuários de Linux. Só pra gente... só pra gente, digamos assim, ter uma ideia, né? Usuários de Linux, 32 milhões. É pouco, é muito pouco se a gente for pensar no número de pessoas que existem no mundo, né? Por exemplo, comparando 32 milhões em PC e laptop, 1,6 bilhão via Android. O Android é baseado no Linux, mas não chega a ser uma distribuição de Linux ou Linux, etc, né? Linux alcança 3% do mercado dos sistemas operacionais. Quer dizer, embora ele atenda a necessidade de pelo menos uns 80, 70% das pessoas, 3% usa. E para mim é ridículo eu pensar que muitas pessoas não precisam usar o Windows, usam o Windows craqueado ou pirata ou ativado ali, né, via aqueles programas, etc, e dão um braço a torcer e preferem nunca usar tipo um sistema que é a mesma coisa, vamos falar a verdade, embora o layout seja diferente. Hoje, em 2024, a experiência de usar um Linux não é a mesma de usar o Linux em 2014, em 2004, no começo dos anos 2000. Ali sim, embora ele sempre tivesse a proposta de ser um sistema visual, gráfico, bonito, eficiente, era mais difícil. E quando eu digo era mais difícil, eu não estou falando para você fazer um desenhinho num sistema, num programa similar a Paint ou etc. Estou falando para você usar algum programa ou algum jogo ou alguma coisa assim que você precisa, deseja ou quer usar. Era mais difícil, não tem como mentir. Hoje já não tem essa barreira, é muito tranquilo, né? É claro, as primeiras configurações não são fáceis, mas depois que você faz essas primeiras configurações, é muito tranquilo. Até porque seria ignorância e seria mentira se eu falasse que o Windows não requer configurações, ele não requer ajustes. Embora muitas coisas venham assim por default prontos para o uso, existem também casos em que você vai precisar ou pagar alguém para fazer ou ter algum trabalho para fazer. Por exemplo, hoje eu conectei um outro HD na minha máquina e eu queria usar ele, né, para armazenamento interno, né? E esse HD, ele tava, digamos assim, com proteção de gravação ativada e ele tava, digamos assim, offline. Ou seja, pela interface gráfica do Windows, não havia nada que pudesse ser feito para mim usar esse HD. Não teria como eu só clicar com o botão direito, formatar ou entrar no gerenciador de partições e mandar, por exemplo, criar um novo volume, etc. Então ali eu precisei abrir o CMD como administrador, entrar no DiskPart, que é uma ferramenta, digamos assim, de comando, e aí sim fazer, no caso, o clean para limpar aquele disco, remover a proteção de gravação e criar um novo volume, tudo por ali, para daí então eu começar a usar o disco, que está sendo usado agora mesmo. O jogo, por exemplo, aqui já abriu, vou dar um load. É claro, aqui a gente está falando de um jogo que não é tão recente, mas esse jogo, por exemplo, é um jogo já da geração Xbox One e PlayStation 4. Ou seja, é um pouco antigo, sim, mas é um jogo, digamos assim, muito velho? Não, né? E rodando através do Proton, tá aqui, não tem lag, não tem crash, não tem o que reclamar. Inclusive, agora é o fim de semana, tá chegando o fim do dia, e de novo, eu ainda não comecei a jogar. É um jogo que eu quero fechar. Deixa eu já fechar ele aqui. Não, mas não fechar nesse... Não fechar nesse sentido, né? O sinal já abaixou aqui. Fechar no sentido de, né, jogar até o fim. Vamos clicar aqui para instalar esse Ocean Audio, que ele vai ser usado, né? Inclusive, nesse vídeo aqui que eu tô fazendo agora mesmo, a edição desse áudio será feita através do Ocean Audio, né? Eu tô gravando, mas para mim editar, cortar, digamos, qualquer devaneio ou barulho externo, etc, vai ser feito através do Ocean Audio. Então é isso, né? Aí eu agradeço alguém que tenha acompanhado.
Toda opinião, comentário, né, é muito bem-vindo. É muito bom saber o que as pessoas pensam a respeito. Eu gosto, né, e ficaria grato. Todo like, todo comentário, todo, né, etc. O dislike também, né, alguns vídeos que eu faço assim, eu fiz 2 vídeos sobre isso e recebi alguns dislikes. Seria bom se a pessoa pelo menos dissesse o que foi que tava ruim, né, ou o que não foi legal. Porque daí, ou eu posso melhorar, ou talvez eu possa até mesmo mudar de ideia sobre algum assunto, né. Valeu, galera, um grande abraço.